crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar uma bata em crochê usando o fio supremo esmeralda com lurex dourado da Enovelar. Agulha Clover 2,25 milímetros. Nós vamos iniciar fazendo a base da nossa peça com 18 correntes, ó, 2, 3, 4, 5 e continue 18 vezes. Feito as 18 correntes, 1, 2, 3 correntes, lace na quarta corrente um ponto alto, laço na próxima um ponto alto, laço na próxima um ponto alto e continuo. Para cada corrente um ponto alto. Chegamos ao final, vamos virar, fazer 1, 2, 3 correntes, laçar a agulha. No primeiro ponto da base, um ponto alto. Temos aqui o primeiro aumento, laço e vou seguir normal, ponto sobre ponto, até o final. Trabalhamos até o final, deste lado nós não temos aumentos, então vamos virar sobre o último ponto feito, introduzo a agulha, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo um ponto alto e continue, ponto sobre ponto, até o último da base. Chegamos aqui ao último ponto, ao laço, na terceira corrente deste último ponto, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. Nós temos um aumento no início desta carreira anterior e um aumento no final desta, então vamos virar. Observem, 1, 2, 3 correntes, temos aqui o aumento, laço, no mesmo ponto, um ponto alto. Ficamos com 2 pontos no primeiro. Agora nós vamos seguir normal, fazendo para cada ponto da base um ponto alto, até o último deles. Chegamos ao final, observem, ponto sobre ponto, deste lado não temos aumentos. Sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo um ponto alto e continue até chegarmos ao último ponto da base, onde vamos repetir o aumento novamente. Em todas as carreiras. Chegamos ao final, temos o último ponto aqui, laço agulha, na terceira corrente dele, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. Trabalhamos aqui o aumento no final da carreira, vamos virar,
e fazer 1, 2, 3 correntes, laço no primeiro ponto, um ponto alto. Trabalhamos aqui o aumento no início da carreira, então, finalizando com o aumento e iniciando com o aumento. E seguir. Nós vamos fazer desta maneira até ficarmos com 30 centímetros, com os aumentos sempre do mesmo lado, como eu mostrei até agora. Um lado você vai ficar sem aumentos. Trabalhamos para a primeira parte 30 centímetros. Trabalhamos aqui a nossa primeira parte, ó, com o aumento somente de um lado. Agora nós vamos iniciar a parte reta da frente da peça. A partir desta carreira nós vamos trabalhar sem aumentos. Então, ó, sobre o último ponto, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço, no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto e continuar fazendo aqui ponto sobre ponto até o final. Trabalhamos até o final para voltar sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 1, 2, no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto e continue trabalhando sempre desta maneira, por 20 centímetros. Caso você queira, poderá marcar esta primeira carreira para facilitar depois, mas é bem fácil, basta você olhar deste lado, onde nós temos o último aumento, a primeira carreira já inicia sem o aumento. Bem tranquilo. Vamos trabalhar aqui por 20 centímetros, sempre desse jeito. Nós trabalhamos a primeira parte fazendo os aumentos somente de um lado. Fizemos então a segunda parte reta sem aumentos. Agora nós vamos fazer a terceira parte com reduções do mesmo lado que nós fizemos os aumentos. Aqui nós temos o lado dos aumentos, então aqui será o lado das reduções. Você irá trabalhar a carreira até chegar a 2 pontos, para fazermos a primeira redução juntas. Trabalhamos a carreira, que tem os 2 pontos, então você vai laçar a agulha no primeiro deles, um ponto sem fechar, laço, no último ponto, um ponto sem fechar, laço, passo por dentro. Fizemos aqui uma redução, viro a peça. Sobre a redução feita, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço, no ponto seguinte, um ponto alto. Aqui nós vamos considerar apenas um ponto quando voltarmos. Laço e vou continuar, ponto sobre ponto. Desta maneira, você terá 2 reduções, uma aqui e outra aqui. Quando eu voltar com a carreira, eu vou te mostrar como. Vou trabalhar esta até o final e voltar até restarem 2 pontos, para que você possa entender. Chegamos ao final, ó. Aqui nós temos um ponto, aqui o ponto reduzido. Visivelmente você verá 2 pontos, ó, mas na parte superior nós temos apenas um. Então, você vai laçar a agulha sobre este aqui primeiro. Um ponto sem fechar, laço, e sobre o segundo, outro ponto sem fechar, laço, passo por dentro. Fizemos a redução novamente, viro a peça, ó, sobre o ponto reduzido, uma corrente, um ponto baixo, que é contado como uma corrente, 2, 3, laço, no ponto seguinte, um ponto alto e continuo. Então, nós fizemos uma redução na carreira anterior e outra redução na parte superior, ó. Então, você terá aqui
visivelmente 2 pontos, mas na parte superior somente um. E vamos seguir desta maneira até você ter o mesmo número de carreiras da primeira parte e o mesmo número de pontos também. Toda vez que você chegar ao final da carreira, uma redução e no início outra redução. Vamos seguir sempre desse jeito até termos o mesmo número de carreiras que tivemos na primeira parte, aquela que nós fizemos com os aumentos, para finalizar a parte superior da nossa peça. Trabalhamos aqui a parte das reduções, observem, temos uma mesma quantidade de carreiras que na primeira parte, onde nós fizemos o aumento. Observem como fica as duas partes, que são as costas. Aqui nós temos a frente, e é neste momento que você corta o tecido para o forro. Você pode ver aí o link de como forrar no nosso vídeo. Basta clicar em cima que você já vai para o vídeo onde você aprende a forrar. Agora nós vamos dar sequência à peça. Na parte onde nós finalizamos a nossa peça, nós vamos fazer a base dos botões, ó. Uma corrente sobre o primeiro ponto, um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, e vamos repetir para cada ponto da base um ponto baixo. Aqui nós vamos fazer o lado dos botões. Do outro lado você vai fazer a mesma coisa, só que sem as passagens, as casinhas dos botões. Ponto baixo sobre cada ponto. Para voltarmos. Agora nós vamos marcar o local onde serão as casas para os botões. Então aqui nós temos o primeiro ponto, aqui o segundo e terceiro. Então nós vamos prender aqui um fiozinho só para você saber onde serão as casas. Ó. Do outro lado a mesma coisa, o primeiro ponto, segundo. Primeiro ponto, segundo. Entre o segundo e o terceiro, nós vamos marcar de novo. E um no centro destes pontos. Agora nós vamos dividir aqui e marcar o outro. Definimos o local dos botões. Agora nós vamos trabalhar a volta já montando a casinha. Agora nós vamos iniciar a carreira, faça uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo, uma, duas correntes, pule um, dois, no terceiro, um ponto. Temos a primeira casa, agora nós vamos seguir até a próxima. Trabalhei aqui até chegar à marca, eu tirei o meu fio, vou fazer as duas correntes, pular 2 pontos e no terceiro, um ponto baixo e repetir até chegar a outra. Trabalhei até chegar à última marcação, vamos repetir 2 correntes, nós vamos pular os 2 últimos pontos e no último pontinho, um ponto baixo. Viro, pode tirar os fios que estavam marcando. Faça uma corrente no primeiro ponto, um ponto baixo. Nós temos aqui para a alcinha 2 correntes, então vamos fazer 1, 2 pontos apenas. E seguir com os pontos que nós temos para a base, fazendo ponto sobre ponto.
dentro da alça, 1, 2 pontos e continue até o fim. Chegando ao final, nós vamos cortar o fio e arrematar e fazer do outro lado 3 carreiras em pontos baixos, sem o espaço dos botões. Está pronto. Deste lado, nós vamos trabalhar apenas ponto sobre ponto, ó. A partir do primeiro pontinho, puxa o fio. Nós vamos prender fazendo uma corrente no mesmo lugar, um ponto baixo. Temos o primeiro ponto da carreira, o próximo, pegando só esta alcinha inicial, próximo, e repetir, fazendo aqui um total de 3 carreiras, exatamente como nós fizemos para o outro lado, só que neste nós não vamos fazer a casa dos botões, somente ponto sobre ponto. Nós trabalhamos aqui as 3 carreiras em pontos baixos, onde vão ser aplicados os botões. Agora, o nosso fio está na parte superior, ó, da nossa peça. Então, antes de cortar, nós já vamos fazer o acabamento aqui para aproveitar o fio e diminuir um corte. Faça uma corrente no primeiro ponto baixo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo. Agora, nós vamos iniciar. Para cada ponto, nós vamos fazer, ó, 1, 2 pontos baixos. No próximo, 1, 2 pontos baixos. No próximo, 1, 2 pontos. Seguir desta maneira até chegar ao outro lado. 1, 2. Não cortem o fio, porque nós vamos voltar. 1, 2. 1, 2. Trabalhamos até o final, agora nós vamos voltar. Para isso, faça 1, 2 correntes. Laço no primeiro ponto, meio ponto alto, prendo a frente com ponto baixo. 1, 2, laço no ponto baixo, meio ponto alto, prendo a frente com ponto baixo e continuo trabalhando desta maneira até o final. Caso você não queira trabalhar este retorno, você pode cortar o fio e arrematar pra gente iniciar a parte de baixo. Chegamos ao final, observem como ficou. Agora nós vamos descer em pontos baixíssimos até o último ponto, desta maneira. Introduzo a agulha no primeiro e aqui nós vamos fazer um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo e repetir até chegar na base, para não precisar cortar o fio, desta maneira. Onde nós vamos começar a parte inferior. Aqui nós temos a base, onde vamos aplicar os botões, e aqui a parte onde temos a casa dos botões. Nós vamos, então, sobrepor uma parte à outra, ó. Dos botões ficam por cima, respeitando o direito da sua peça, que nós vamos usar
a última carreira do acabamento como base. Então, nós vamos fazer assim, ó, puxamos a alça dentro deste ponto, fazemos aqui uma corrente, prendendo as duas partes, ó. Aqui nós vamos trabalhar que é a segunda corrente, terceira, uma para virar, laço, vamos pular um ponto e no último pontinho, ó, vamos prender fazendo aqui um ponto alto, desta maneira. Fazemos o primeiro espaço e já prendemos a base da nossa peça. Uma corrente, laço, e nós vamos fazer um ponto alto à frente. Uma corrente, laço, um ponto alto à frente. Uma corrente, um ponto alto à frente. Nós estamos trabalhando aqui um passa-fitas. Uma corrente à frente, uma corrente à frente, uma corrente à frente. Chegamos ao final, faço uma corrente. Na terceira corrente do primeiro ponto, introduzo a agulha, fecho com ponto baixíssimo. Nós trabalhamos aqui a carreira do passa-fitas. Para a sequência do nosso ponto dar certinho, você vai deixar para esta parte, esta carreira de passa-fitas, espaços em números pares, por exemplo. Aqui você vai contar cada buraquinho deste, para ficar mais fácil. Para iniciar, ó, dentro deste espaço, um ponto baixíssimo para caminhar. Uma, duas, três correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto. Uma, duas correntes, laço no mesmo lugar, um ponto, laço no mesmo lugar, outro ponto. Iniciamos a carreira com um leque. Para a sequência, laço e agulha, vamos pular uma casinha e na próxima repetir. Um, dois, uma, duas correntes, laço no mesmo lugar. Um, dois. Laço, agulha, pule uma casinha na próxima. Um, dois. Uma, duas, laço no mesmo lugar. Um, dois. Nós vamos trabalhar desta maneira, fazendo a volta completa na nossa peça. Chegamos ao final, observem que aqui sobrou um espaço. Se você fizer esta base em números ímpares, isto aqui não vai acontecer. Então, você vai contar uma, duas, na terceira corrente do primeiro ponto, fecha com ponto baixíssimo. Já faça um outro ponto baixíssimo para caminhar, dentro do leque, outro ponto. Uma, duas, três correntes, um ponto alto, uma, duas correntes no mesmo lugar, um ponto alto, dois pontos. Trabalhamos aqui leque sobre leque, laço, agulha, no leque seguinte, você irá repetir também da mesma maneira. Dois pontos, duas correntes, no mesmo lugar, mais dois pontos altos. Laço, agulha, dentro do leque seguinte, da mesma maneira. Dois pontos altos, duas correntes, no mesmo lugar, mais dois pontos. Vamos trabalhar desta maneira, fazendo a volta completa. Chegamos ao final, conte uma, duas na terceira corrente do primeiro ponto, fecha com ponto baixíssimo. No ponto seguinte, um ponto baixíssimo,
dentro do leque, outro ponto baixíssimo. Para iniciar a carreira, 3 correntes, laço, um ponto alto. 1, 2, laço no mesmo lugar, um ponto, 2 pontos. Trabalhamos aqui leque sobre leque, laço e já vamos para o próximo. E repetir. Nós vamos trabalhar desta maneira em torno de 15 a 25 centímetros, ou a seu gosto. No próximo, sempre assim, leque sobre leque. Para fazermos a alça da nossa peça, a parte da frente nós temos aqui a última carreira onde temos os aumentos, iniciamos as reduções. Então, de um lado você vai ter a última carreira com aumentos, do outro lado com reduções. Então, nesta última carreira, onde você tem o primeiro ponto ou último ponto de aumentos, você vai introduzir a agulha, pegando o ponto baixo que você tem de acabamento, ó, neste ponto. Só que nós vamos fazer isso lá de trás. Pegando o pontinho, nele nós vamos puxar o fio para começar. Vamos puxar o fio, fazer aqui uma corrente para prender, ó, a pontinha. Então, faça a segunda e a terceira corrente, laço no mesmo lugar, um ponto alto. Viro, faça 1, 2, 3 correntes, laço sobre este ponto, ó, sobre o ponto alto, você vai fazer outro ponto alto. Viro, 1, 2, 3 correntes, laço sobre o ponto, um ponto alto. Viro, 1, 2, 3 correntes, laço sobre o ponto, um ponto alto. Cada grupo que você fizer, nós vamos contar um elo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. E aqui vamos repetir, 1, 2, 3 correntes, laço sobre o ponto, ó, um ponto alto. Viro, 1, 2, 3, laço sobre o ponto, um ponto alto. Vamos repetir desta maneira até você ter em torno de 45 a 50 elinhos deste. 3 correntes, laço sobre o ponto, um ponto alto. Chegou ao final da alça, cortei o fio, ó, passe por dentro da última laçada, puxe bem, arremate a pontinha e corte rente. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Agora, nós vamos fazer a alça da parte de trás. Para fazer a alça da parte de trás, aqui nós temos o acabamento dos botões, que primeiro é carreira em pontos altos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No início da oitava carreira, no pontinho baixo, no início da oitava, nós vamos iniciar a alça da parte de trás, pegando lá atrás, ó, o pontinho, e aqui nós vamos puxar o fio, fazer a alça da mesma maneira que nós fizemos para a frente. Aqui do outro lado, você vai fazer a mesma coisa, tanto para as costas e a alça da frente, exatamente igual, não muda nada. Nossa peça pronta ficou assim. Apliquei no passa-fitas o cordão de correntes. Caso você não queira usar, não precisa.
Alças prontas, amarra na parte superior do ombro. Apliquei os botões